Você já ouviu aquela crítica de que um autor está romantizando um tema polêmico? Tipo abuso, violência, obsessão, relacionamentos tóxicos, temas delicados que, quando aparecem na arte, geram muita repercussão e muita polêmica. Mas você já parou para pensar que talvez o autor não esteja querendo dar uma lição de moral ou algo do tipo? É porque a arte, gente, ela não tem a obrigação de dizer o que é certo e o que é errado. Às vezes, ela só quer mostrar a realidade ou os horrores da realidade, sem ter uma cartilha no final. E tá tudo bem, porque não é papel da arte te confortar, te deixar bem alto astral. Às vezes ela tá ali para te confrontar, para te desestabilizar, para fazer você pensar em algo que não é tão legal assim. Quer um exemplo? A gente tem Lolita, do Vladimir Nabokov. E tipo assim, gente, esse livro, caso você não conheça, ele é um soco no estômago. Porque ele conta tudo da perspectiva do abusador, o abusador que narra o livro. E assim, se você lê ele de forma distraída, sem prestar atenção nas nuances, você vai achar que o autor tá querendo ali romantizar o abusador, passar pano pro abusador, quando na verdade a intenção dele é mostrar que quando abusadores contam a sua versão da história, eles distorcem tanta realidade que faz parecer que eles têm direito de fazer o que fazem. É uma crítica direta à desumanidade das pessoas que praticam determinados abusos. E tipo, o autor fez isso de um jeito que é até meio cruel, muito incômodo, mas também muito necessário. E sem contar que foi muito criativo da parte dele tentar fazer essa crítica desse jeito. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que nem tudo que um autor escreve, mesmo que seja problemático, reflete a opinião pessoal dele. E que a gente, como autor, é livre para escrever sobre o que quer. E não precisa necessariamente ser um professorzinho tentando ensinar sobre ética e moral. Porque às vezes a gente conta a história do ponto de vista do vilão, ou faz com que o protagonista tome atitudes duvidosas, justamente para incomodar, para gerar desconforto, para trazer reflexão, ou às vezes só mesmo para explorar a contradição humana, os paradoxos da nossa moral e das nossas atitudes. Tanto que eu acredito que se Lolita fosse lançado hoje, ele seria muito atacado, porque a gente vive num período onde um moralismo extremo está se disfarçando de militância. Porque hoje, quando um personagem, por exemplo, faz algo moralmente inaceitável e não sofre uma punição dura no final, as pessoas já criticam, dizendo que o autor está romantizando aquela atitude, está endossando aquela atitude, como se toda história precisasse dar uma lição de moral, uma liçãozinha de casa no final. E embora seja bem intencionado, esse tipo de posicionamento não é muito legal, porque ele limita a arte. Ele limita a arte a um lugar de ser um educador sobre o comportamento humano ideal, quando não é isso. A arte é uma forma de expressão. Só que o problema vai bem além. Por exemplo, muita gente está confundindo representatividade com uma obrigação, com algo que todo mundo tem que fazer, pronto e acabou. E não é mal. Eu amo histórias com representatividade. Na verdade, eu só leio histórias que têm representatividade. Mas se uma história não tem representatividade, simplesmente ignoro ela. E muita gente não tá sabendo fazer isso. Muitas pessoas estão achando que é uma exigência para uma história ser boa. Porque é assim, se falta um personagem trans, é transfobia. Se falta um personagem gordo, é gordofobia. Se falta um personagem negro, é racismo. Agora, muitas vezes, esse mesmo tipo de pessoa, quando você chega para perguntar se ele lê alguma história que tem alguma dessas representações, diz que na verdade, tem um monte de história por aí que anda sendo ignorada porque a gente só pede representatividade em quem está em destaque e não dá oportunidade para pessoas pequenas que já escrevem assim. É uma cobrança intensa por inclusão, que é justa, mas ignorando as pessoas que já fazem isso, as que não têm o devido destaque. Então, acaba sendo um pouco de hipocrisia, né? E isso gera um paradoxo cruel, porque as histórias que seguem aquela cartilhazinha toda certinha ganham destaque por um tempo. As que são autênticas e tudo mais, e que têm alguma representatividade, mas que por serem autênticas às vezes tocam em pontos problemáticos,
são esquecidas e as histórias que são realmente problemáticas ficam lá no alto. E por que eu tô dizendo isso? Porque hoje o comportamento natural é gritar, é cancelar, é expor quando a gente não gosta de uma coisa. Isso na terra dos algoritmos. Quando a exposição, quando a relevância, independente se a pessoa é boa ou ruim, se o que ela faz é aprovável ou não, é a coisa mais importante que tem. É como se a gente tivesse perdido a habilidade de olhar para uma coisa que não gostou e dizer: ok, não vou gostar disso, só vou seguir em frente. E isso é tão comum que é tipo o efeito elefante, sabe? É aquela coisa do não pense no elefante, mas a primeira coisa que vem na sua cabeça quando alguém te diz isso é um elefante. É desse jeito que as coisas funcionam. Quando você diz para alguém não ver algo, não ler algo, não jogar algo, é justamente o que essa pessoa vai querer fazer. E aí, na tentativa de apagar algo da cultura, as pessoas fazem a coisa contrária, elas amplificam. E aí, a arte polêmica ganha mais visibilidade, o que é outro problema também. E sim, gente, a gente precisa urgentemente aprender a separar o autor da obra, mas do jeito certo, porque assim a gente consegue realmente avaliar as coisas de um jeito sincero. Porque separar não quer dizer que você vai ignorar todos os contextos nos quais aquele autor está inserido, mas significa que você vai julgar a obra de um jeito mais honesto, mais equilibrado, vendo ela pelo que ela é mesmo. Porque mostrar violência não significa que você aprova ela. Escrever um personagem machista não significa que você é machista. E fazer um vilão que é adorável e carismático não significa que você apoia as atitudes dele. Porque assim, gente, a arte deveria ser um espaço de liberdade radical, onde você pode errar, onde você pode incomodar, onde você pode até ser um pouco contraditório. Porque é só assim que ela consegue realmente trazer reflexões e fazer a gente enxergar aquela expressão que o artista está colocando no mundo. Então, da próxima vez que você encontrar uma obra que é incômoda, que é chata, que te deixa ali com aquele nó na garganta, analise os contextos do autor, analisa como que é feita toda a narrativa, dá uma olhada e tenha certeza de que você talvez não possa estar julgando errado o que o autor quis dizer. E agora essa é a parte mais difícil. Se mesmo assim você vê que está muito, muito errado aquilo, desde que não seja um crime, você vai lá e ignora, segue em frente. Porque na era das redes sociais, tudo que você dá holofote, até pra xingar, vai ganhar destaque. E no fim, você só vai estar dando palco para quem você quer derrubar. É uma questão de ser mais esperto, de dar atenção para aquilo que você ama, para aquilo que você realmente valoriza, não ficar lá pentelhando em cima de quem está fazendo algo que você não gosta. Porque a arte precisa de muito mais apoio do que crítica. E os artistas que você pode gostar precisam de muito mais apoio do que aqueles que você odeia. Isso é óbvio, né? E se curtiu esse vídeo, vem se inscrever no canal. Eu tô sempre falando sobre arte, sobre análise, sobre histórias por aqui. E depois, se puder, comenta qual foi a história que você achou super polêmica e que te incomodou.